Primeiramente, boa noite, amada igreja. Eu vou falar sobre um salmo que é muito conhecido de nós todos, que é o Salmo 139. Eu vou pedir já que os irmãos abram as Bíblias no Salmo 119. O Salmo 139, desculpa, eu falei 119, 139. O Salmo 139 é um salmo que foi muito provavelmente escrito por Davi. Pelo menos esse é o consenso da maioria dos teólogos. Apesar de não se saber ao certo as circunstâncias de que esse salmo foi escrito, o Salmo 139 revela a forma com que o salmista ele reflete acerca do conhecimento de Deus. Esse salmo é uma oração pessoal, como eu falei, muito provavelmente de Davi, em forma de poesia. Ele traz uma preciosa exposição que contrasta a grandiosidade de Deus com a pequenez do homem. Eu gostaria de falar essa noite de o quanto precisamos saber a respeito de Deus, a respeito do conhecimento de Deus, e isso não é apenas ser um bom teólogo, não é apenas ler as Escrituras, vai muito mais do que isso, a gente vai ver isso. Para quem já leu as Institutas de Calvino, lá nos primeiros capítulos ele vai falar justamente desse conhecimento de Deus que nós vamos retratar aqui. No versículo 1, eu não vou ler ele diretão, eu vou lendo à medida que eu vou falando. E aí eu aviso os irmãos para acompanharem nas Escrituras. O Salmo 139 ele vai ser dividido basicamente em 4 tópicos. A primeira parte ele vai falar da onisciência de Deus. A segunda parte ele vai falar sobre a onipresença de Deus. A terceira parte o salmista vai falar sobre a onipotência de Deus. E na quarta parte o salmista vai falar sobre a santidade de Deus e destacar o resultado prático e a experiência dele com esse atributo moral de Deus, que esses atributos morais de Deus ocasionam na sua vida. Vamos ler o versículo 1, então. O versículo 1 diz assim: Senhor, Tu me examinas e me conheces. Esse examinar, ele na tradução vai ser mais ou menos da maneira que, como se fosse alguém cavando o mais fundo, cavando o mais profundo, chegando no mais fundo mesmo do íntimo da pessoa. A gente vai perceber já no primeiro versículo o quanto esse salmo ele é pessoal. Ele vai ter esse aspecto pessoal, vai trazer esse aspecto pessoal. Segundo o salmista, Deus não apenas faz um certo trabalho, mas Ele faz comigo. Ele faz com você. Ele é pessoal também. Deus cuida de maneira também muito individual de cada um de nós. Nos versos de 2 a 4, ele vai mostrar o quanto Deus o conhece de diferentes maneiras e de tantas formas, por dentro e também por fora. No versículo 2, diz assim: Tu sabes o meu sentar e o meu caminhar. De longe entendes os meus pensamentos. Quer eu esteja descansando ou no trabalho, Tu sabes como eu penso e sinto, bem como eu ajo e falo. A sentença de longe expressa a grande distância entre a morada de Deus, o alto e sublime trono, porém também Deus habita no nosso coração. Então o Salmo vai dar esse contraste de Deus ser grandioso, Deus ser gigantesco, Deus está sentado no alto e sublime trono, mas também Deus está no nosso coração. Deus está conosco no nosso mais íntimo também. O grandioso Deus que criou todas as coisas e fez todas as coisas, também
se faz pequeno para caber dentro do nosso coração. Isso me faz lembrar uma música que eu ouvia muito quando era criança. Minha mãe gostava muito Diante do Trono, e eu ouvia muito Crianças Diante do Trono. E tem uma música no Crianças Diante do Trono que fala: grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior do que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. É isso que está dizendo aqui. Deus é grandioso, Deus é gigantesco, mas também Deus se faz pequeno para caber dentro do nosso coração. No versículo 3, vai dizer assim: tu cercas o meu andar e o meu deitar, conheces desde antes os meus caminhos. Esse cerca aqui é mais ou menos, no hebraico, falando lá do sentido mesmo desse verso, ele vai falar que é como se fosse um grão, uma peneira, e Deus está ali peneirando. Deus pode separar o joio do trigo, nas características mais íntimas dos homens. Tu examinas o que eu sinto, o que eu faço, seja o meu descansar ou seja o meu caminhar. Deus conhece todos os nossos caminhos. Deus está conosco em todos os momentos. No versículo 4, ele vai dizer assim: mesmo não havendo ainda palavra alguma em minha língua, eis o Senhor que já sabes de tudo. É lindo pensar nisso, né? Antes mesmo de que a gente ore, antes mesmo que nós possamos clamar a Deus, colocar os nossos joelhos no chão, Deus já conhece todas as nossas necessidades. E isso faz parte do conhecimento de Deus. Deus nos conhece. Deus conhece o mais profundo do nosso coração. Deus conhece os nossos pensamentos mais escondidos. Deus conhece tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, tudo que a gente planeja fazer. Davi vai falar bastante disso. Deus vai lá no profundo, Deus está comigo de manhã, na noite, no alto ou no fundo. No versículo 5, diz assim: tu me envolves por detrás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Deus é tão onipresente como onisciente. Atrás, antes e de cima para baixo, de todos os lados, estamos nas mãos do Senhor. Seja ela para punição, quando pecamos, quando caímos, ou seja ela para nos ajudar, quando clamamos por ajuda e por misericórdia e por graça de Deus. Deus está conosco, nos cercando ali, ó. É como uma mãe que cuida de um bebê, quando ele está começando a dar os seus primeiros passos ali, que tem que ficar cercando ele, para ele não meter o dedo na tomada ou qualquer outra coisa parecida. Deus nos cerca também. Deus coloca a sua mão ao nosso redor, sobre nós, em todo momento. E no versículo 6, o salmista vai dizer assim: teu conhecimento é maravilhoso demais para mim, tão alto que não posso alcançá-lo. O conhecimento de Deus transcende o nosso. Na sua grandeza e esplendor e infinita majestade, porém o conhecimento que necessitamos para nos salvar, não é oculto. Existem tantas perguntas que nós não conseguimos responder. Existem tantas questões que ainda nos deixa apenas no campo do pensar, porque não tem como afirmar nada. Como questões filosóficas ou astronômicas, você vai pensar aí no universo, você não consegue muitas respostas. Será que tem vida ou não tem? Como é que é isso? Mas tudo isso faz parte do conhecimento de Deus. Não porque Deus sabe as coisas, simplesmente, mas porque Deus criou todas as coisas. Deus fez todas as coisas. Ele não é apenas o Deus do conhecimento, do saber, como às vezes os armenianos gostam de dizer, né? Que
que Deus só nos salva porque conhece quem vai pecar ou não, quem vai aceitar ou não a sua verdade no seu coração. Deus sabe, porque foi Ele que criou cada um de nós. Foi Ele que nos fez. Por isso Deus sabe. Deus não sabe simplesmente porque Ele é atemporal. Ele não sabe simplesmente porque Ele sabe o futuro e o passado. Não. Deus nos criou. E isso faz parte do conhecimento dEle. No verso 7, diz assim: para onde eu escaparia do teu espírito? E para onde eu fugiria da tua presença? Aqui, Davi está dizendo assim, não que Davi de fato queira fugir, mas como Jonas fez, né? Jonas tentou fugir de Deus, mas não conseguiu. Davi não está falando que de fato quer fugir de Deus, mas ele diz, ainda que eu quisesse, para onde eu iria? Mais uma vez, Davi está falando de um Deus criador de todas as coisas. Ele está assumindo para si mesmo que Deus criou todas as coisas. Deus fez todas as coisas e não há como fugir dele. Ainda que eu quisesse, ainda que eu me esforçasse, ainda que eu desse tudo de mim para escapar de Deus, Deus ainda assim me alcançaria. Seja para juízo ou para o amor. No verso 8, diz assim: se eu subisse até os céus, lá tu estás. Se eu fizesse o meu leito no Sheol, eis que tu também lá estás. Continua aqui a ideia de que Deus está em todos os lugares, seja nos mais altos céus ou nas mais baixas profundezas. Se trata de extremos geográficos, de distâncias incalculáveis. Deus está nos mais altos céus e no mais profundo. Deus está em todos os lugares. No verso 9, vai falar assim: se eu tomasse as asas do amanhecer e morasse nas extremidades do mar. Asas do amanhecer quer dizer que, ainda que eu pegasse carona na velocidade da luz, assim como a luz do sol toda manhã rapidamente ilumina tudo, ainda que eu fizesse tudo isso, eu jamais fugiria de Deus. Prosseguindo, o salmista se pergunta: se eu fizesse o mais difícil de tudo e me escondesse no lugar mais escuro. E aí aparece a terceira qualidade, porque Deus nos fez no lugar mais escuro. Quando começou tudo, ele estava lá, no mais escuro. No verso 13, ele vai dizer assim: porque tu és o dono do meu ser, e me cobristes do ventre da minha mãe. No ventre, o lugar mais escuro, Deus, no seu infinito cuidado, cuidou de tudo. Quando nós estávamos lá no ventre das nossas mães, já havia o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Nos fez passar por todas as coisas e conseguíamos sobreviver naquele momento. E hoje nós estamos aqui. Podemos perceber que o salmo todo é muito pessoal. Sempre com pronomes pessoais na primeira pessoa. Me sondas, me conheces, me cobres. O tempo todo o salmo é pessoal porque Deus não é somente onisciente. Deus não simplesmente sabe de todas as coisas, mas Deus me conhece. Deus te conhece. Ele não apenas está em todo lugar, mas Ele está aqui, comigo, com vocês, dentro dos nossos corações e aqui, nesse momento de culto a Ele. Ele não apenas fez todas as coisas, Ele nos fez. Ele fez o seu povo. Ele fez cada um de nós. Ao contemplar tantas coisas a respeito de Deus, o salmista não consegue se conter. E quando nós começamos a pensar em Deus e nas coisas de Deus, geralmente
acontece isso conosco. Quando nós começamos a pensar na grandiosidade de Deus e no cuidado de Deus, isso nos faz sentir a necessidade de estar com Deus. Nos faz sentir a necessidade de dobrar os nossos joelhos e adorá-lo. Porque nós percebemos, graças ao Espírito Santo que nos convence, que Deus é maravilhoso. Que como é bom servir a Deus e pensar nele e adorá-lo. Pensar em Deus, pensar nas coisas que Ele fez, nas coisas que Ele faz sobre nós, nos leva a adorá-lo, porque nos convence do nosso pecado. No verso 15, meus ossos não estavam escondidos de ti, quando eu fui feito oculto e formado com tramas de tecidos nas profundezas da terra. No verso 16, teus olhos viram meu corpo ainda sem forma, e tudo estava escrito no teu livro. Até os dias estavam determinados, quando nenhum deles havia. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, Deus. Como é grande a quantidade deles. Aqui Davi mais uma vez falando que antes que tudo acontecesse, Deus já sabia, porque foi Deus o Criador de todas as coisas. No verso 18, se eu contasse, seriam muitos mais numerosos que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. A ideia é que você está contando, a ideia aqui desse verso 18 é que nós estamos contando os grãos de areia, estamos contando tanto que cansamos e dormimos. Mas quando a gente acorda, Deus está lá. Porque é impossível chegar, é impossível contar. O salmista, a gente começa a perceber, ao ler o Salmo 139, que Davi vai falando, e quando ele vai percebendo as coisas, percebendo a grandiosidade de Deus e a forma que Deus trabalha, enquanto ele vai falando isso, ele vai se enchendo e se encantando e se surpreendendo com o que está acontecendo. E essa surpresa de Davi é a mesma surpresa que nós sentimos quando sentamos, oramos, quando falamos com Deus, quando lemos a palavra, quando começamos a buscá-lo dia após dia na nossa vida. Nós sentimos essa surpresa, esse estralar assim, de abrir os olhos e olhar, meu Deus, como é lindo. É como quando a gente vai e viaja para um lugar tão belo, o lugar é tão bonito, tão bonito, tão bonito, que você olha e fala, meu Deus, louvado seja o teu nome, grandioso seja o teu nome, o Senhor é grande mesmo. Olha a beleza desse lugar, olha a beleza das coisas que foram feitas pela mão de Deus. É mais ou menos esse sentimento que Davi está tendo aqui. Davi está surpreso, perplexo, com tamanha grandeza de Deus e o quanto Deus está com ele em todos os momentos da sua vida. Isso não surpreende só Davi, mas surpreende a nós quando entendemos o tamanho dessas coisas. E do verso 19 ao 22, Davi vai fazer algumas imprecações. Davi já passou pelo momento de observar. Davi já observou, já olhou para todas as coisas, já viu quanto Deus é grande, já falou isso. E isso o levou para adorar, e ele já começou o seu processo de adoração, de louvor a Deus mesmo. Mas do verso 19 a 22, Davi vai falar algumas coisas que às vezes nós tememos. Vamos ler do 19
ao 22, diz assim: Tomara, ó Deus, desse cabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, os homens de sangue. Eles se rebelam insidosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que de ti aborrecem, e não abomina os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. No livro de Salmos, as imprecações têm o seu lugar, apesar de nós. A reação do salmista nos é muito instrutiva, representando a justiça retributiva de Deus. Esses versos que expressam ira contra aqueles que desprezam a Deus. Quem ama a Deus não pode se silenciar mediante aqueles que tomam o nome de Deus em vão, desrespeitando Ele em mais alto grau. A linguagem imprecatória expressa a esperança do juízo de Deus e, por isso, uma expressão de lealdade para com Deus. Às vezes, o mundo, algumas pessoas se colocam contra Deus, usam o nome de Deus para tantas coisas ruins, falam como se fossem coisas banais, de todo esse conhecimento de Deus, usam o nome de Deus para tantas abominações e nós nos calamos. Mas aqui nós percebemos que quem de fato ama a Deus, quem de fato conhece a Deus, não se cala diante de tantas injustiças do mundo. Nós não podemos nos calar diante das mazelas do mundo, diante de tantas coisas ruins que fazem e falam usando o nome do nosso Deus. Isso é uma expressão de lealdade para com Deus, defender a sua palavra, defender que essa é a verdade sobre todas as coisas. Às vezes é muito difícil, no contexto de universidade principalmente, defender as Escrituras como uma verdade absoluta, porque é tão contestado lá, usam de tantas argumentações diferentes para tentar derrubar aquilo que a palavra de Deus fala, e nós, por muitas vezes, nos calamos. Porque não estamos próximos de Deus, não sabemos das Escrituras, não estamos convictos daquilo que de fato seguimos e acreditamos. Mas Davi percebe também a dificuldade de orar a respeito disso. A dificuldade de clamar a Deus a respeito dessas imprecações. Davi percebe que é complexo pensar nisso. Então Davi vai falar o verso 23 e 24. Davi percebe a linha tênue entre a justiça e o pecado. E ora como um homem que deseja ser segundo o coração de Deus, porque é assim que ele é chamado em Atos. Davi pede para Deus o examinar profundamente, não porque ele julga não ter pecado, mas sim porque sabia que mesmo as coisas boas na ira contra aqueles que zombam de Deus, poderia sim haver pecado no seu coração. Nós devemos sim, nós não devemos nos calar de fato, mas nós devemos também nos purificar. Nós não disciplinamos alguém porque queremos expor ou porque queremos apenas vencer um debate. Nós falamos, nós vivemos para glorificar a Deus. Então, esse momento de defesa
de Deus, das Escrituras, nós precisamos nos examinar. Nós precisamos viver aquilo que pregamos. Nós precisamos estar próximos de Deus, conhecer a Deus verdadeiramente. Existem qualidades a respeito de Deus. Vamos ler o verso 23 e 24. Examina-me, Deus, e conhece meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Existem qualidades a respeito de Deus, mesmo as mais simples que nós sabemos, mas existe um momento certo para que possamos de fato entender e perceber. Um exemplo foi Pedro, no momento que tinha pecado, tinha pescado a noite toda e não tinha pegado nenhum peixe. Ele ouve Jesus falar, não, joga mais uma vez. E quando ele joga de novo, é interessante que vem tanto peixe, que ele chama mais um barco, e entre os dois barcos, os barcos estão a ponto de afundar e tal, com tanto peixe que ele conseguiu pegar depois que Jesus mandou ele jogar a rede. E depois que tudo isso passa, Pedro diz ao próprio Deus encarnado, que é Jesus, assim, afasta-te de mim, pois eu sou pecador. Pedro conhecia Jesus, sabia quem ele era, mas estar próximo de Jesus e perceber o que Jesus tinha feito, revelou a sua incredulidade. Mas não para por aí. Deus, quando cuida dos seus filhos, não expõe os pecados deles, os erros deles ao ridículo, mas Ele os trata e os cura. E a história continua com Jesus dizendo, não temas, doravante te farei pescador de homens. Jesus expõe o pecado de Pedro para curá-lo. E em Atos podemos perceber como Pedro foi curado de fato. Pedro, que tinha tanto medo das pessoas, tanto medo das coisas, se tornou um pregador que falava e pregava a palavra de Deus verdadeiramente, fiel à palavra. Pedro foi transformado porque estava próximo de Jesus e viu o que Cristo fez, o que Deus fez através dele. Deus pode fazer conosco o que fez com Pedro, nos curando de nossos pecados, purificando nossas impurezas. Por isso devemos orar como Davi, clamando para que Deus nos sonde, porque apenas buscando a Deus, se aproximando dele, nós podemos verdadeiramente conhecê-lo e assim conhecer a nós mesmos. Devemos lutar contra os nossos pecados, e isso só é possível se Deus verificar os nossos caminhos e nos guiar pelo caminho reto. Se aproximando de Deus, é como se aproximar de Deus é como se aproximar da luz. E quando a gente se aproxima da luz e toda aquela escuridão se vai, nós percebemos as imperfeições, nós percebemos aonde nós devemos tomar cuidado naquele caminho. Quando nós nos olhamos no espelho, nós percebemos o que há de errado conosco. E esse é o se aproximar de Deus. Quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós conhecemos a Deus, nós nos conhecemos. Porque Deus revela o que há em nosso coração, o que há dentro de nós. A presença de Deus é capaz de revelar todo o nosso pecado, todos os nossos erros e de transformar as nossas vidas verdadeiramente. Deus é o único que é capaz de
de fato, transformar as nossas vidas, nos curar, nos restaurar, mostrar onde caímos, para que possamos nos levantar e seguir adiante. Vamos orar? Senhor Deus, o Senhor nos sonda e nos conhece. O Senhor nos criou, nos fez para o louvor da Tua glória. Nós te pedimos, Deus, tem misericórdia das nossas vidas. Revela, Deus, o que há de mais oculto nos nossos corações, que nos afasta do Senhor, que faz com que a gente não caminhe ao seu lado, não perceba, Deus, a Tua grandeza. A Tua palavra fala o quão grande é o Senhor, o quão grande é o Senhor. E por muitas vezes, por muitas circunstâncias, não percebemos o Deus que servimos. E nós queremos te pedir perdão, Senhor. Nos guia, Deus, pelo caminho correto. Nos guia, Deus, para a Tua vontade, para o Teu lado, Senhor. Nos cerca, Deus, de fato. Nos cerca, Pai. Abre, Deus, os nossos olhos mediante a tantas coisas que estão por aí para nos derrubar, para nos fazer cair, para nos afastar. Abre os nossos olhos e coloca, Deus, o Teu Santo Espírito, Pai, nos nossos corações. Livra-nos, Deus, de todos os males dessa terra e nos faz, Senhor, ser perseverantes em oração, para que possamos, Deus, defender as Escrituras, defender o Teu santo nome, como um povo de fato escolhido pelo Senhor. Nos ajuda a entender a cada dia mais a Tua palavra e nos aprofundar cada vez mais nela, Pai. Nos ajuda, Deus, a vencer semana após semana. Nós sabemos, na verdade, que a nossa vitória não está nas coisas do mundo, mas está, Deus, na Tua vontade, no cumprimento da Tua palavra. E nós te agradecemos por isso, porque o Senhor nos escolheu para sermos servos Teus. O Senhor nos escolheu desde o mais escuro, desde o ventre da nossa mãe. E nós te louvamos por isso. Em nome de Jesus. Amém.